E eu gosto de dançar, eu gosto de dublar, desenhar, assistir animações, sonhos e jogos de terror. E eu sou muito apaixonada pelo teatro. Eu queria fazer uma coisa, um experimento para tentar alguma coisinha nova. E aí foi aí que apaixonei pelo teatro mesmo. Eu fui diagnosticado aos 40 anos de idade. Após uma vida de muita luta, muita sensação de não me encaixar em nada com ninguém. A gente começou, eu levei numa neuro e a gente começou a fazer as primeiras terapias, né? Porque desconfiava do autismo. Antes eu era solitária, achando que eu achei que no futuro, quando eu ia crescer, eu achei que não sabia o que fazer na vida. E foi aí que o teatro me inspirou a me expressar, dublar, me sentir mais liberdade. Basicamente, eu tava nas férias da escola e coisa assim. Eu tava me sentindo muito sozinho mesmo. Eu não tava falando com ninguém. Eu tava bem triste por causa que eu tinha brigado com um dos meus amigos que era muito próximo de mim na época. Então, por causa disso, isso também não ajudou a me sentir sozinho. Eu tava ouvindo de algum dos meus familiares, principalmente da minha mãe e de uma das minhas primas, que elas estavam falando que era bom fazer uma aula de alguma coisa. Minha mãe queria que eu fizesse aula de judô. E eu fiquei... Não sei, não é uma coisa que eu... Tipo, não parecia horrível, não é, tipo, algo mal, assim. Tipo, não tem nada contra. Mas, tipo, eu queria fazer outra coisa, tipo outra coisa. E eu lembrei... Aí eu falei, tem aula de teatro. Eu queria ter alguma coisa assim na minha vida. Eu queria me sentir importante de alguma forma. Mesmo que, tipo, de uma forma pequena. Eu quero tentar isso. Vai que eu ver uma coisa boa, sabe? Então eu tentei, eu perguntei, eu posso tentar fazer? E aí a gente tentou, eu comecei essas aulas. Cara, desde criança, na verdade, eu sempre fui bem diferente das outras. Enquanto todo mundo brincava num canto, eu até dava uma olhadinha, às vezes passava perto, brincava com um, com outro, mas eu preferia estar sozinho, no meu mundo, no meu cantinho. Aquilo me deixava confortável. Sempre tive no meio de outras crianças, mas acho que é mais aquela coisa de querer pertencer a um grupo. Mas depois de muito trabalho, né, com a fono, com terapeuta, tudo, a Luísa começou a falar mais ou menos com uns 9 anos. Começou a falar bem. Eu brinco até com a fono, que a gente somos amigas até hoje, né, que eu falo que onde que desliga. Porque agora ela fala o tempo todo. Somou-se a música na minha vida, que desde cedo, estudando, tendo contato com esse tipo de arte, tenho ouvido absoluto também, o que me faz ouvir o mundo de uma forma completamente diferente. E fui vendo, puxa, isso aqui é um foco, né? Tá bom, não gosto disso, não gosto daquilo. Será que eu sou autista? Às vezes eu lembro que na minha primeira aula eu não consegui falar, de certa forma. Tipo, eu não conseguia falar nada. Eu tava com tanto medo assim. Acho que isso era tanto de, sabe, ansiedade, coisa assim. Mas também, provavelmente, por causa do negócio que eu tava me sentindo muito sozinho. Aí eu tava com um pouco de medo de pessoas, de certa forma, sabe? Aí, bem, eu comecei a meio que fazer esse negócio pra, tentar me falar mais. Com o tempo eu fui conseguindo falar, me abrir, falar mais com as outras pessoas. Uma amiga também viu essa fala dela, né? Percebeu o que ela estava falando e disse, assim, Paula, ela está dublando. É teatro. E o teatro foi assim, o boom, foi a descoberta, onde ela se encontrou. Antes eu era solitária, achando que eu achei que no futuro, quando eu ia crescer, eu achei que não sabia o que fazer na vida. E foi aí que o teatro me inspirou a me expressar, dublar, me sentir mais liberdade. É como se tivesse que agora é a sua vez de brilhar. Engraçado que desde os 14, 15 anos de idade, eu tocava em bandas. Então já rodei o país inteiro tocando. E você está em cima de um palco e vê milhares de pessoas ali, muita gente te olhando, nunca foi problema. O maior problema para mim era antes, intervalo, e depois, que eu tinha que estar no meio daquela galera. Então aquilo me dava um desespero. Eu
precisava sair dali. Eu acho que o teatro me ajudou muito, muito nessa quesita. Eu, como mãe, né, de autista, a gente acaba direcionando o caminho do filho. Então é assim, é a gente que escolhe muitas coisas por eles, né? E chegou no teatro que eu percebi que ela escolheu. Ela escolheu. Então é isso que eu falo, até eu brinco tanto com assim em relação a isso, porque o que mais eu admiro em relação a isso nela, que ela se encontrou, é algo que ela gosta, que ela ama fazer. O autismo não é uma doença, é uma síndrome que infelizmente que não tem cura. Mas não quer dizer que que o autismo não pode fazer muitas coisas, pois é uma coisa bem especial. Mas extremamente especial mesmo, que foi no dia 8 de fevereiro, que eu considero um renascimento. Ela chegou com um papel, com o laudo em mãos, falou, olha, o que está aqui não tem nada de novidade para você. Falou, tanto que muita gente, quando eu passo o resultado da devolutiva, a pessoa chora, se revolta com Deus e o mundo, não sabe o que fazer, entra em desespero. Falou, mas para você acho que vai ser um alívio. Falei, então, por favor, me passa. Falou, você é autista, nível 1 de suporte, tem superdotação, eu tenho que ir a 126, acho, 126 e tal. E aí ela começou a me explicar os porquês de tudo na minha vida. Olha, acarreta isso, aquilo, esse comportamento é característico. Desses 4 anos eu consegui melhorar tanto, tipo, acho que uma coisa provavelmente mais óbvia é que no primeiro dia eu não conseguia falar nada, e agora uma das coisas que eu mais gosto tipo, de poder soltar a minha voz, poder falar pá, ou qualquer coisa assim, sabe? Tipo, meio que libertador de certa forma. Eu comecei a estudar com 5 anos de idade. Então hoje, aliás, são 36 anos com a música. Ela é parte de mim, não me enxergo sem a música. O mundo, na verdade, se resume em música para mim. Falo para eles não desistirem e quem sabe testar alguma coisa nova. Nunca deve desistir mesmo, porque a vida é como um teatro. A nossa roupa é como se fosse um figurino e a nossa cenação é como se fosse para preparar para uma peça.